Salve, Danizudos e Danizudas! Sejam bem-vindos à parte... Até esqueci. Parte 4. Muito obrigado pelo feedback de alguns de vocês sobre a questão da iluminação. Aos poucos eu vou tentar corrigir isso. Tá? No vídeo de hoje vamos continuar nossa saga, falando um pouco sobre estilos e inconsistências do livro de Mormon. Temos aqui 12 perguntas e na mesma pegada. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, curta esse vídeo, compartilha e considere se inscrito no meu canal para você que chegou aqui de paraquedas. Sem mais delongas, vamos ao início aqui do nosso vídeo. Número 1. Se Deus estava inspirando o processo de tradução do livro de Mormon, por que foram necessárias 4.000 alterações? Boa pergunta. Essas alterações, na maioria delas, foram ortográficas. Contextualizando, muito do processo de tradução passaram pelas palavras do profeta Joseph, pelo entendimento que ele tinha. E como já foi falado aqui, o trabalho de manuscrito sempre vai ter uma coisa a ser corrigida. Então é um ponto importante a ser considerado. Não podemos achar que a Bíblia ela foi compilada sem nenhuma correção. Isso é um erro. Tá? A gente sabe que historicamente teve sim algumas alterações, ainda que ortográficos. Como já foi falado alguns vídeos antes, a própria tradução do King James teve 40 sábios que foram convocados pelo rei e nem todos eram unânimes. Então algumas palavras a gente encontra em itálico. Na nossa versão mais próxima é a João Ferreira de Almeida que nós utilizamos com mais frequência. Nós constatamos isso, constatamos que algumas palavras estão em itálico. Significa que nem todo mundo concordou, então foi por parte majoritária que ficou. Número 2. Por que as histórias dos personagens do livro de Mormon se repetem com apenas pequenas variações dos conteúdos e nomes diferentes para os personagens? Exemplo, Nefe Moroni soa e age como o mesmo personagem. Aí coloca aqui abre aspas. Havia outros anticristos entre os nefitas, mas eles eram mais líderes militares do que inovadores religiosos. Todos são da mesma linhagem, tipo, tão semelhantes que uma unicamente é a autora delas, e essa mente era jovem e matura, mas inclinada à piedade. As evidências apresentam com pesar a ponta para Joseph Smith como seu criador. É difícil acreditar que seja por meio da história que surgem cenas separados por longos períodos de tempo entre uma raça que era ancestral dos povos indígenas da América. É uma colocação interessante e também inteligente, mas que falta aqui bom senso. Para começar, Joseph não tinha uma mente tão fértil assim. Para quem tem, novamente, para quem tem a quarta série do ensino fundamental, seria até despretensioso considerar que um cidadão assim teria capacidade X para criar personagens. E até específico, né, com o nome Nefe e Moroni, cuja procedência ele nem sabia. Então, primeiro erro a gente encontra aqui. O segundo erro foi considerar como é que fala aqui? Personagens que eles aparecem em devidos momentos. É uma acusação curiosa. Se considerarmos também a Bíblia, a gente conta problemas também. Algumas pessoas, por exemplo, quando citam Jonas, vão dizer que a história de Jonas se parece muito com
uma lenda que existia nos tempos nórdicos, que o homem ficou preso por 3 dias na barriga de um peixe. E a gente sabe que não. A gente sabe que a história de Jonas não se trata de uma lenda. E que total similaridade com alguma lenda é puramente ou coincidência, ou melhor dizendo, um plágio, vamos dizer assim. Número 3. Por que o livro de Mormon foi adaptado ao estilo da Bíblia do Rei Jaime? Ao uso contínuo de destruir, bem como das terminações verbais arcaicas. Isso é para inglês, tá? Com o estilo, ele argumenta aqui, a pessoa que fez a pergunta. Com o estilo elisabetano, ou seja, da Elizabeth, não era o idioma natural de Joseph. Ele constantemente se desviava desse padrão da Bíblia do Rei Jaime e repetidamente confundia as normas. Assim ele passou do sujeito de ir para you, objeto, como o sujeito das frases saltou para ir, para o celular. Ele vai fazer algumas acusações sem muito fundamento, mas vamos lá. Como eu já falado, a Bíblia do Rei Jaime era mais pura, vamos dizer assim, mais utilizada no meio ali do profeta Joseph. Tinha algumas Bíblias? Tinha. Mas fugia muito assim do texto. E considerando que a Bíblia do Rei Jaime fala o inglês, por que eu digo que é a mais correta? Porque não teve tanta alteração. Algumas Bíblias, principalmente usadas ali no meio do avivamento que estava tendo, muitas tinham origem da própria religião. Algumas versões os batistas utilizavam, os presbiterianos também utilizavam. E aí, o autor aqui da pergunta faz de uso de sarcasmo, porque o livro de Mormon tinha uma linguagem. De novo, algumas coisas foram baseadas apenas para não fazer uma nova tradução. E isso facilmente Joseph teria problemas com relação à autoria, que estaria mexendo ali no texto que é considerado sagrado. Pergunta 4. Existia mesmo uma sala cheia de padres e uma câmara secreta na colina perto da casa de Joseph, como ele e Brigham Young disseram? Essa história ocorreu muito na época de Brigham Young. Para descrever o local onde foi achada as placas, mas isso não passa de uma história que foi contada ali, apenas para apenas um ponto, não significa que tinha, porque o entendimento que tínhamos é que foi encontrado em um buraco, vamos dizer assim, enterrado. Não propriamente uma câmara, uma colina. Número 5. Por que foram incluídas frases indianas clichês como Nove Luz ou o Grande Espírito? Dá até referência aqui. Mais uma vez, era o entendimento que tinha ali do povo. Não significa que isso estaria próprio ali, não existe. A mesma acusação fazem de uma frase que foi colocada no livro de Mormon, vai me falhar a memória, mas algumas pessoas acusaram como se Joseph tivesse plagiando Shakespeare. Na verdade não, na verdade era o entendimento comum que ele tinha. Ele usou a linguagem que poderia ter sido habitual, até para ele compilar o registro. Número 5. Número 6, perdão. Como já disse, se tiveram a mesma ideia em comum de escrever em placas 2000 anos antes de aí.
sendo que o sistema de registro como este é praticamente desconhecido. Deve-se levar em conta que os Jareditas partem de uma tribo que já existia de Israel, como já falei em vídeos anteriores. Tanto nefitas, como lamanitas, como ismaelitas partiram de uma mesma tribo, Lei. Lei tinha costume israelita. Então não era muito incomum você ver pessoas escrevendo em placas, já que era o costume da época de Israel de fazer registros. Então não é tão incomum assim. Número 7. Por que incluir a oração ridícula dos oramitas em Alma 31? É apenas uma forma de demonstrar como eles faziam o culto deles. Quando eles se dirigiam ao culto, que era denominado Hamilton, e que fazia o culto deles. Então é uma forma também de puxar a orelha, que não deve fazer repetições. Seria uma tentativa ridícula também de colocar o Pai Nosso. Sendo que o próprio Salvador fala que não deveis usar de repetições vãs. Mas era apenas uma forma de demonstrar. Então, por isso que foi incluso. Número 8. Que a Páscoa é mencionada 71 vezes na Bíblia, mas nenhuma vez no livro de Mórmon. O livro de Mórmon em si não tinha preocupação aqui de se colocar fatos históricos. A preocupação em si era falar sobre o que estava acontecendo ali entre o povo. Era o costume judeu? Era. Só que ninguém vai tirar o mérito. Poderia ser mencionado? Poderia. Não foi? Essa é uma razão que não cabe. Certas coisas vão estar na Bíblia e não há uma razão. Por exemplo, quem dos cristãos consegue identificar com exatidão sobre a visão de Ezequiel? Qual o significado dela? É desconhecido. Número 9. Como os personagens do livro de Mórmon receberam o sacerdócio na alma da tribo de Levi? Opa! A pergunta é legal. Não necessariamente o sacerdócio tinha que partir de Levi. Na verdade, os levitas tinham uma obrigação dentro do sacerdócio. O sacerdócio levítico fazia com que eles tivessem algumas regalias. No caso, levantar a Arca da Aliança, eles tinham ali uma permissão. Mas não significa em si que somente a tribo de Levi tinha um sacerdócio. Até porque cada filho recebeu uma bênção em específico. Lembrando a todos que as bênçãos do primogênito, Reuben, eram específicas para a tribo de Reuben. As bênçãos específicas da tribo de Levi eram específicas para aquela tribo. Não significa que o sacerdócio se limitou apenas a Levi. Certo? Eu acabei nem lendo, mas essa pergunta já foi até respondida. Por que Shakespeare foi usado? Justamente a passagem que eu havia citado. É o entendimento do profeta. Possivelmente ele deve ter lido e se inspirou. Como não haviam palavras cabia do entendimento do profeta interpretar daquela forma. Poderia ser de outra forma? Poderia. Poderia ser inspiração de uma outra obra. Poderia uma linguagem. Seria o que podemos chamar de um vício de linguagem. E aqui não há problema nenhum. O salmista segue uma métrica que é usada em textos em hebraico, que não necessariamente reflete as Sagradas Escrituras.
Poderíamos condenar o salmista quando ele usou essa métrica? Jamais. Porque era um estilo. E seria até de uma forma grosseira se considerarmos que só havia a Bíblia. Tinham eles que contavam a história. A história especificamente não contava somente a Bíblia. Tinha outros pontos. Não era só o texto teocrático que se inclui. Mas também tinha outras obras que poderiam ter sido descobertas. Número 11. Qual foi o propósito de Moroni ao levar as placas de volta? Da mesma forma que aconteceu com o pergaminho escrito por João, do Novo Testamento. Porque os supostos escritos de Abraão, que na verdade eram textos funerários comuns à era cristã, não foram levados de volta da mesma maneira. Aqui é uma forma de interpretar. Vamos lá. As placas, elas tinham um propósito específico. Elas estavam na posse de Joseph apenas para que fossem traduzidas. Tanto é que o profeta acelera o trabalho de tradução. E é feito em 45 dias. Se fosse para ficar com ele, ele não teria feito a tradução em 45 dias. Ele teria feito em menos, em mais, que digo. Ele teria calma, ele não teria tanta pressão do anjo para fazer a tradução. E corria o risco de as pessoas fazerem idolatria, certo? As placas. E como as placas tinham um valor ali consideravelmente valioso, possivelmente o inimigo poderia tentar Joseph a pegar essas placas e derretê-las, a fim de angariar fundos. O que poderia o profeta racionalizar e dizer: não, já terminei o trabalho, então posso usar as placas só ao meu bel prazer. Mas a gente sabe que não era o propósito. Aí vem aqui, porque os supostos escritos de Abraão não foram levados de volta. Os supostos escritos que ele coloca aqui tem que abrir um parênteses. O texto que conhecemos como o livro de Abraão, ele foi levado. As cópias ficaram, que eram cópias, certo? E essas cópias, hoje elas estão em museus e infelizmente estão incompletas. Então não são o mesmo texto. Existem alterações. Aí fala o que aconteceu com o pergaminho escrito por João do Novo Testamento. Tem que se levar em conta as coisas que estavam na obrigação de Moroni tomar de volta. Se eu perguntar a algum cristão, onde é que está a Arca da Aliança, eles vão conseguir responder com clareza? Não. Eles vão dizer, tiveram cópias. Mas o registro original, eles vão dizer que não. Não tem. Pergunta 12. Por que os próprios relatos de Joseph confundiram se ele foi visitado por Moroni ou Nefe? Isso aqui é uma suposição em Times and Seasons, tá? Times and Seasons faz uma colocação do redator, da boca de Joseph, apenas ao relato de que o anjo que visitou foi Moroni. Possa ser um erro ocorrido. Afinal, Times and Seasons era uma produção independente, não era financiada por ninguém da igreja. Então é isso, meus queridos. Espero ter ficado claro até aqui. Nos próximos vídeos eu vou dar sequência, para não ficar tão longo esse vídeo. Vou dar sequência a essa saga
E espero que todos estejam atentos. Para você que não é inscrito, de novo, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Quando não puder fazer os vídeos, eu manifesto em nota em minhas redes sociais ou até mesmo no meu canal sobre alguma eventualidade que possa ser que ocorra. Espero que não ocorra. Muito obrigado por sua paciência até aqui, sou grato por fazer isso de forma voluntária. E é isso, meus queridos. Quaisquer dúvidas que surgirem, coloque embaixo nos comentários que eu atentamente eu vou ler com muito carinho. Percebo que os vídeos que eu fiz até aqui não teve comentário, por favor. Comenta. Não tenha medo, eu vou responder cada comentário. Ok? Muito obrigado a todos. Sigamos em frente a nossa jornada. Até lá, até breve.